Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trabalhar a aula 2. Por que usar a informática na saúde? A gente vai conhecer um pouco da importância da utilização de computadores na saúde. Por que é tão importante? Por que é relevante? Certo? Então, assim, o termo informática em saúde, informática médica, surgiu nos anos 70. Então, vocês veem que é algo relativamente novo. Então, nós estamos há 50 anos atrás, mais ou menos, é quando começou-se essa visão. Então, a informática em saúde entrega a tecnologia da informação e as diferentes áreas de atendimento à saúde. Informática em saúde é a disciplina que investiga a estrutura e as propriedades da informação médica. Então, assim, dentro desse processo de informatização da saúde, é algo que não aconteceu tão rápido. Então, vem surgindo aos poucos a partir da década de 70. Já existiam computadores nos anos 30, anos 40, porém, contudo, nunca se foi aplicado dentro da área da saúde, mas sim dentro de uma área mais específica, que seria numa área mais de engenharia, uso bélico, uso de guerra e tal. Mas aí, com o tempo, viu-se a possibilidade de utilizar essas ferramentas também na saúde, certo? Os profissionais de saúde lidam com um grande volume e complexidade de informação, e a qualidade e a eficácia da assistência depende diretamente do acesso e manipulação da mesma. Então, a partir do momento que vocês estão lidando com muita informação de pacientes que chegam com determinados problemas, determinadas questões, determinadas necessidades, então, para que se tenha uma agilidade, é preciso se informatizar. É preciso utilizar essa tecnologia que temos disponíveis para facilitar esse acesso. Então, desde Hipócrates, a partir da institucionalização da medicina científica, surge a necessidade de realizar registros sobre os pacientes, a fim de refletir o curso da doença e suas possíveis causas. Então, isso desde a época dos gregos antigos, que quando os pacientes começaram a apresentar sintomas e os primeiros médicos começaram a analisar, eles começaram a registrar o que é que o paciente tinha, quais eram os sintomas e qual era a evolução que ele se tinha. Então, a partir daí, começou-se a criar um banco de dados, de informações, porém era banco de dados de forma escrita e não tinha ainda uma visão tão ampla porque não era tão grande o número de atendimentos. Então vamos para um pouco de história, né? As máquinas tabuladoras inventadas em 1890 por Herman Hollich para tabular o censo nos Estados Unidos são consideradas por muitos como os genes da revolução da informação. As máquinas tabuladas foram usadas para processar informação médica no projeto de automização das estatísticas de autos hospitalares no estado de Nova York. Então, o que era essa máquina de tabulação? Tem aquelas máquinas de ponto, que eles colocam um cartãozinho e eles perfuram. E daí ele identifica se você realmente trabalhou naquele dia. Então, essas máquinas eles fazem isso. Eles tiveram a ideia de utilizar em hospitais para identificar aqueles pacientes que estavam tendo alta. Então, o paciente fulaninho tal ia poder sair do hospital, ele dava esse cartãozinho, dava lá, batia o pontozinho e estava lá. E eles arquivavam. Então, todos os pacientes que estavam tendo alta ficavam com esse prontuáriozinho dele, furadozinho, e ficava dizendo que a partir daí ele estava dispensado, ele tinha tido alta. Então, aquele paciente que não tinha esse furozinho, ele não estava de alta. Então, eles começaram a controlar dessa forma, de uma forma bem primária, mas tem o seu sentido. É feito hoje em dia, a gente não vai para o hospital, não coloca a pulseirinha. Então, aquela pulseirinha é como se fosse esse tipo de tabulação. Por que usar a informática? Né? Sempre em evolução, a informática e tecnologia em saúde auxilia o avanço da medicina e garante segurança para o paciente. Então, o uso da informática ele vai oferecer ao paciente uma segurança maior, porque os seus dados vão estar lá armazenados, você vai ter um controle, você vai poder fiscalizar melhor. Verdade seja dita, a informática e tecnologia em saúde estão aqui e chegaram para ficar. A sobrecarga de e-mail real, novos sistemas eletrônicos de registro médico podem ser difíceis de dominar e quem consegue se lembrar de todas as suas senhas. No entanto, apesar desses obstáculos, a tecnologia não precisa ser a vilã. Quando se trata de assistência médica, a informática e a tecnologia podem salvar a vida, encurtar o tempo de espera e aumentar a segurança e satisfação do paciente. Então, assim, existe hoje em dia um excesso de e-mails, você recebe muitas mensagens. E-mails, mensagens, WhatsApp, né?
Então está sempre se atualizando. E nesse excesso de mensagem a gente vai ter que se adaptar a essas novas mudanças. E se a gente não se adaptar, a gente vai ficando para trás. Então, quando você começar a trabalhar, você vai ter um programa que vai ser o prontuário médico da empresa, do qual você vai ter que se habilitar e aprender a utilizá-lo. Porque isso daí vai facilitar também o seu dia a dia. A utilização de computadores no atendimento à saúde é cada dia mais enfatizada com o intuito de buscar o controle e a estabilização dos custos gastos na assistência à saúde, bem como uma maior agilidade no atendimento e consultas médicas. Então, o foco principal de utilizar a informática é essa agilidade que ela propõe, o que ela oferece dentro do espaço da saúde. Então, você consegue ter um acesso mais rápido às informações que você procura, você consegue ter um acesso mais rápido sobre o paciente, você consegue ter informações sobre ele, informações simples como dados pessoais, informações mais complexas como os tipos de doenças e tratamentos que ele vai tendo. Então, desenvolvimento na assistência à saúde. A introdução do uso de computadores na assistência à saúde surgiu em paralelo com a crescente preocupação com o aumento assustador dos custos do atendimento à saúde. Além disso, tem a questão dos custos. Então, por exemplo, quanto mais o hospital ou a clínica atende mais paciente, mais o quantitativo de dados que esse de paciente gera. Quanto mais dados, mais pessoas necessárias para analisar os dados. Então, o computador ele vem para diminuir esses gastos com papel, gastos com a questão de pessoal, mão de obra, porque você vai ter menos gente executando determinadas funções que você consegue que o computador faça. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa e vou armazenar informações sobre tal paciente. Aí eu vou ter que buscar lá no escritório, ter que procurar numa gaveta, procurar em um local e procurar em um espaço essas informações. Imagina uma clínica, um hospital, como por exemplo o mestre Vitalino. Imagina que todas as fichas dos pacientes, todos os prontuários fossem todos feitos de forma manual. O tempo que levaria para se fazer e o espaço que seria necessário para armazenar essas informações. Então, hoje em dia, sendo tudo digitalizado, sendo tudo através do uso de sistemas de informatização, fica mais fácil esse acesso e diminui também os gastos na medida em que você não gasta tanto com material, papel, impressora, caneta, almoxerifado que você vai precisar, sala, equipamentos para armazenar. Então você vai ter uma economia grande, além do pessoal. A utilização de recursos computacionais pode auxiliar a prática médica, tanto em diagnóstico como na análise dos procedimentos. Previsões de resultado, bem como acesso à informação dispersas, pode dar origem a serviços de melhor qualidade. Então, o médico ele vai poder também analisar e diagnosticar como é que está indo esse paciente através de gráficos. Então, vai ter lá o número de vezes que o paciente tomou determinado antibiótico ou determinada medicação. Então, o gráfico ele vai mostrar a evolução que o paciente teve através dos dados que foram colocados. Ele vai ter uma alta, uma baixa, ele vai ter uma estabilização, ele vai poder daí controlar de forma melhor através de gráficos essas informações que são colocadas lá. A informática em saúde segundo Shotlife é o campo científico que trata do armazenamento, recuperação e uso otimizado da informação biométrica, dados e conhecimentos para a resolução rápida de problemas e tomadas de decisões. No final da década de 40, um dos primeiros computadores digitais modernos foi usado na Alemanha para otimizar registro de tumores no Hospital de Heidelberg. Em 1996 surgiu o MEDLAS Index Médico, um índice da literatura médica mundial, primeiro sistema de informatização online disponível publicamente. Então, assim, apesar de ter se usado já os computadores a partir dos anos 40, em um caso ou outro específico, não era algo com o intuito de generalização. Eram apenas alguns testes, eram apenas algumas observações, e como não se tinha-se muito acesso à tecnologia nesse período, então consequentemente era uma coisa mais restrita e difícil de ter quem controlasse, quem utilizasse essas ferramentas, ok?
Uma pesquisa feita no Brasil mostra que cerca de 60 a 65% dos médicos brasileiros declaram ter acesso a computadores. Isso daí é uma fonte do ano 2000. Apenas 15% desse percentual efetivamente utiliza os computadores para controle do consultório, manutenção dos prontuários clínicos, emissão de receitas, consulta a banco de dados, etc. Então, assim, mesmo tendo mais de 60% de médicos que utilizam computadores, poucos aplicam no seu dia a dia realmente isso. Então, quantas receitas os médicos não passam e a gente não consegue entender? Porque foi feito um manuscrito, tendo o computador que lá ele digita e ele imprime isso. Ele só faz colocar o Siri e mais ou menos uma medicação, já digo o nome do remédio, já digo a receita, como deve ser utilizado. Então, tudo prático. Ele prefere, muitos deles, por não ter esse contato direto, às vezes não usa, prefere escrever. E às vezes escreve de uma forma muito rápida, para dar conta ao volume de atendimento do dia, e acaba complicando mais ainda. Então, o profissional de saúde lida com um grande volume e complexidade de informação, e a qualidade e eficácia da assistência depende diretamente do acesso e manipulação da mesma. Então, feito eu acabei de falar, existe um grande volume de atendimento de pessoas em hospitais, em clínicas, em consultórios. Então, a forma como você utiliza esse tempo para você atender esse paciente vai definir como será o resultado desse atendimento, se vai ser algo bom ou não, se vai ser algo que vai ser bem aproveitado ou se vai ser algo que vai gerar transtornos. Depois de décadas atrás das outras indústrias, a indústria de saúde estão se voltando para a tecnologia da informação, para reduzir gastos e implementar produtos inovadores e mais eficientes. Em particular, desde 2002 em diante, mundialmente vieram um aumento de implementações de prontuários eletrônicos baseado na troca de informação e documentos de imagem. Não é surpresa a melhoria e eficácia para aqueles que utilizam essa tecnologia. Então, assim, na medida que está se utilizando, diminui-se filas, diminui-se o número de espera com relação a esses atendimentos. Claro, aí você vai ter que ter também uma mão de obra que seja também suficiente para poder atender esse paciente. Não é só o computador que vai salvar, né? Não é o santo graal que vai resolver todos os problemas. É uma ferramenta. Ao adotar tecnologia e informática em saúde, compreendendo seus pontos fortes e fracos e usando-os para ajudar na tomada de decisão clínica, os profissionais de saúde podem atuar com êxito, ajudando a melhorar sua prática e segurança do paciente. Se há uma constante na indústria de saúde, é a mudança. O modelo de tecnologia para os cuidados da saúde está em constante progresso à medida que os pesquisadores se deparam com novos desafios. Ao mesmo tempo, as indústrias de produtos de saúde procuram meios de reduzir custos e introduzir novos avanços. Então, assim, por que? Não sei se ficou claro nesse tempo todo que a gente está falando sobre o assunto. Um dos pontos principais que fala é reduzir custos, reduzir gastos. Então, com o uso da tecnologia, você reduz tempo, você reduz um processo que seria prolongado e automaticamente você reduz a questão dos gastos que você tem nesse processo. Então, o uso da tecnologia não é só para um benefício do paciente em si, mas também ele ajuda nessa questão de você ter um retorno maior com relação às despesas que você poderia ter. Alguns consultores de mercado afirmam que mais de 60% das instituições de saúde já têm implementado ou pretendem implementar essas tecnologias. Essa aceitação de mercado se dá principalmente pela possibilidade de acesso simultâneo, rápido e seguro a todo o histórico do paciente, incluindo informação e multimídia. Então, por exemplo, você vai atender um paciente que fez um raio-x dentário. Então você vai lá e você vai, através desse prontuário eletrônico, você vai poder ver o paciente, ele necessariamente, ele não precisa ir na clínica para levar esse raio-x, ele pode ter o acesso digitalizado. Então o médico ele vai dar uma olhada lá automaticamente pelo próprio aplicativo ou até mesmo hoje em dia pelo celular, ele vai ter esse acesso. Então o uso da tecnologia dentro do espaço da saúde, ele vem para facilitar o acesso às informações, ele faz com que você tenha uma possibilidade maior de como atender o paciente de forma remota, de forma presencial, mas ao mesmo tempo assistiva. Então você vai ter diversas possibilidades. E além, é claro, da redução de custos
dos custos que são reduzidos através desse processo. Porque você também diminui mão de obra, você diminui também o tempo de atuação e você também diminui o uso de matéria-prima, como papel, lápis, borracha, caneta, marca-texto, pasta, armários e tudo isso que você usaria com relação a isso. Então, gente, esse foi uma breve explicação sobre a importância do uso da tecnologia dentro do espaço da saúde, certo? Então, nós teremos agora a próxima aula que vai falar um pouco sobre os prontuários eletrônicos. Então, na próxima aula a gente vai conhecer um pouco mais, vai ver um prontuário na prática. Eu vou colocar o vídeo para vocês poderem ver como é que funciona os dados, como são inseridos, etc. Ok? Um abraço.